Já o índice de atividade econômica do Banco Central caiu 0,64% de julho a setembro em relação ao trimestre anterior. O IBCBR ajuda na tomada de decisões sobre a taxa básica de juros aqui no país. De Brasília, Janaína Camelo. O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, em setembro, registrou queda de 0,06% em relação ao mês anterior, fechando o terceiro trimestre com recuo de 0,64% na comparação com o segundo trimestre. O mês de agosto já havia apresentado queda de 0,81%. O resultado em setembro ficou abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma alta de 0,20%. O índice em queda, segundo o Banco Central, foi puxado pelo baixo desempenho do setor de serviços, tanto em agosto como em setembro, mas devido a um crescimento atípico no volume de serviços prestados pelo país em maio e junho. No acumulado do ano, o IBCBR mostra um avanço de 2,5%. O governo prevê terminar 2023 com o crescimento do PIB em 3,2%. Já o mercado prevê uma alta de 2,89%. Em evento organizado pelo jornal Valor Econômico, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou o resultado e disse que não muda a expectativa sobre o crescimento do PIB. A gente está no momento que o elemento credibilidade ele tem muito mais valor do que as pessoas imaginam. Ou seja, se você faz uma política com credibilidade, se o investidor acredita, se ele investe, isso acaba tendo um intangível em termos de perspectiva de crescimento, que é muito difícil de precificar e modelar, mas que é super relevante. Então, não muda a nossa expectativa. A gente, obviamente, está olhando, olha todos os números. A gente entendia que tinha, inclusive a gente comunicou que haveria uma desaceleração, mas acho que a gente tem que olhar para frente. O mercado já prevê uma desaceleração da economia nos próximos meses, muito pelo efeito dos juros altos nos meses passados. Por mais que a Selic já tenha começado a sofrer queda, isso só vai ser sentido a partir da metade do ano que vem. Campos Neto também comentou a decisão do governo de manter a meta fiscal. Disse que não há uma relação mecânica entre zerar o déficit e reduzir a Selic. Campos Neto disse que poderá haver um impacto nas expectativas futuras do mercado financeiro com relação a juros e inflação se os agentes econômicos entenderem que o fiscal tem uma trajetória de piora bem maior. O mercado acredita que vai ter dificuldade de ser atingida a meta, mas acho que é importante insistir. Teve um trabalho muito grande de fazer um arcabouço fiscal que tem previsões do que acontece quando você não cumpre as metas, então eu acho que é importante seguir nessa trajetória e mostrar que, independente das dificuldades, tem um pedaço que é baseado em receita e que tem uma dificuldade porque precisa da aprovação do Congresso, eu acho que é importante insistir. Aí eu tenho me juntado ao coro aí do Ministério da Fazenda, que é importante insistir na manutenção da meta e buscar as receitas. Já o resultado oficial do PIB, medido pelo IBGE, será divulgado no dia 5 de dezembro. Bom, ainda falando sobre esse dado da prévia do PIB e o dia do mercado financeiro, o fechamento do mercado nessa semana, a gente conversa agora com o economista Hugo Garbi, professor do Mackenzie. Tudo bem, professor? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Nós que sempre agradecemos. Bom, professor, esse número do IBCBR deve ser lido de que maneira? Porque se você pega o acumulado dos 12 meses, é uma alta de 2,5%. Na parcial do ano, um avanço de 2,77%. Há essa queda de setembro, mas é um número praticamente estável. A leitura para projetar para o futuro do PIB aqui para o Brasil, não só nesse ano, mas também para o começo do ano que vem. Qual a leitura mais correta, se é que existe uma mais correta? Olha, Thiago, se a gente for analisar em termos macro, né, se a gente for analisar a perspectiva dos 12 meses, né, ou pelo menos dos últimos 12 meses e do realizado desse ano, nós tivemos grande parte do ano uma taxa de juros, né, de mais de 13%, 13,75%, e a taxa de juros ela é inversamente proporcional ao PIB, ou seja, o incremento das taxas de juros e a política monetária contracionista, né, que a gente chama, ela é conduzida justamente para reduzir a inflação, né, e reduzir a demanda, ou seja, ela tem um impacto significativo no PIB. Mesmo assim, o Brasil terminar com o PIB no final do ano pouco mais de 2%, é bastante positivo, né? Então, eu acredito que essa retração do PIB, que como você bem disse, ela é praticamente estável, 0,06%,
praticamente não tem impacto nenhum em termos macroeconômicos, se a gente analisar a sua perspectiva no PIB. E também é importante a gente fazer a análise de que é uma retração em cima de uma expansão que nós tivemos em maio e junho, bastante significativa do PIB, principalmente no setor de serviços. Então, eu acredito que é positivo o resultado econômico desse ano, se a gente for considerar todo o cenário que nós vivemos, taxa de juros alta e principalmente a incerteza macroeconômica com os Estados Unidos e Europa, e também essa discussão muito forte que nós estamos tendo durante o ano sobre a responsabilidade fiscal. Mercado financeiro também, os investidores olhando essa questão fiscal do Brasil, teve até essa fala hoje do presidente do Banco Central, mas em relação à Bovespa, a Bovespa fechou em alta de 0,11%, uma semana com uma alta de mais de 3%, hoje 124.773 pontos, e o dólar teve uma alta de 0,76, cotação de 4,90. O mercado reagiu ao que essa semana principalmente e a perspectiva para a próxima? Olha, Thiago, o mercado é uma boa sinalização para a Bolsa de Valores brasileira, porque é a quarta semana seguida de alta, né? Então, é um conjunto de fatores que vem beneficiando a perspectiva para a Bolsa agora no final do ano e principalmente para 2024. Primeira variável importante, que é da principal commodity que gera inflação no mundo, petróleo, né? Então, o petróleo, ele é a principal commodity que direciona a inflação. Petróleo muito caro significa combustível caro e geralmente mais inflação nos países. A gente está vivendo um momento contrário. Queda do petróleo significa menos inflação, os investidores já se animaram. Também tem a perspectiva da economia americana de não ter mais incrementos de taxa de juros. A gente precisa entender que a economia americana ela é um direcionador para o mundo todo. Né? Então, quando você tem uma queda na taxa de juros americana, significa que os investidores ficam mais motivados a voltar para a Bolsa de Valores, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Perfeito. Então, esses dois fatores combinados, e combinado também com o fator interno, ou seja, queda de taxa de juros no Brasil, a gente tem boas perspectivas para a Bovespa aqui no país. Professor, economista Hugo Garbi, professor do Mackenzie, muito obrigado. Bom fim de semana, até a próxima. Um abraço, professor. Eu que agradeço, bom fim de semana a todos. Um abraço.